Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre máquinas e implementos agrícolas para preparo inicial do solo. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. O preparo de solo é dividido em preparo inicial e preparo periódico do solo. Aqui iniciaremos com o preparo inicial do solo, que visa criar condições para implantação das culturas em áreas anteriormente não utilizadas para tal fim. Então, esse preparo inicial do solo, a gente pode dizer que é a parte de limpeza da área, né? De remoção da vegetação daquela área, tá? Dar uma destinação àquela vegetação. Então, o preparo inicial do solo é isto. Então, envolve operações de supressão vegetal, né? De desmatamento, de estoca, desenraizamento, limpeza, eliminação de rochas, de cupins, de toucos, né, como já citei anteriormente. Então, é a limpeza da área. Então, a limpeza do terreno para o plantio corresponde às seguintes operações: a derrubada da vegetação, remoção do resíduo e o enleiramento desses resíduos. Essas três operações a gente chama de supressão vegetal, ou popularmente chamado de desmatamento. É um outro termo que pode ser utilizado. E aí aqui eu vou abrir um parêntese. Aqui nós vamos partir do princípio que para realizar a supressão vegetal, desmatamento ou a limpeza da área, já foi feita toda a parte de legislação, né, a parte ambiental, toda a parte documental, ou seja, temos a autorização, a licença para fazer as atividades. Tá? Então, partindo do princípio que temos a licença ambiental para realizar a supressão vegetal. Então, como é que ocorre a derrubada? Eu vou citar aqui algumas máquinas e implementos agrícolas que temos disponível para realizar essas operações. Então, pode ser utilizada o correntão, que é esse aqui, ó, o correntão, com tratores de esteira. Tá? Então, essa corrente ela tem média de 90, não em média, né, mas pode ser de 90 a 150 metros. E a distância entre os giradores, que eu vou mostrar mais na frente, de 30 metros. Na execução dessa operação agrícola, o trator, os tratores de esteiras, eles vão um ao lado do outro, a uma distância que pode variar de 25 a 50 metros. Então a corrente faz com um formato de U. Nessa operação, os tratores, esse conjunto mecanizado, trator de esteira e correntão, eles vão se deslocar num sentido, que aí podemos determinar normal, né, que foi escolhido lá no momento de planejamento da operação agrícola lá no campo. E aí depois faz o arrepio. Então vem no sentido contrário que já foi derrubado. Então, para algumas plantas que não foram derrubadas ou foram derrubadas parcialmente, né, esse arrepio, né, ele visa derrubar as árvores que estão nessa situação que eu falei. Os giradores, tá aqui, ó, ele tem um lá no, né, que vai acoplado lá no trator de esteira e ele vai distribuído na corrente. Por quê? Porque a corrente ela vai em contato com o solo, ela vai girando. Observem, não é que gira, que aciona o giro dessa corrente, não. É o contato dela com o solo que ela vai girando, tá? E aí esses distorcedores aqui faz com que a corrente, né, não quebre, né, não venha se danificar, e assim como lá um acoplamento no trator. Então o correntão deve ter um comprimento aí de 90 a 150 metros, levando-se em conta que seu tamanho deva ser de 2 a 3 vezes a distância entre as máquinas. Então essa distância aqui, tá? Aqui está o correntão. Seu peso deve variar de 50 a 120 kg por metro dessa corrente. Cada 30 metros e no engate das máquinas deve haver distorcedores, então aqui, de modo a evitar rupturas. Então tem aqui
acoplado ao trator e ao longo da corrente. Devido à necessidade de grandes distâncias para este trabalho se torne econômico, é recomendado o uso em áreas de mais de 400 hectares. Então, tem ideia que o seu rendimento é em torno de 2 a 4 hectares por hora nessa derrubada aqui. Então, o que é que significa? Para locomover esse conjunto mecanizado, precisaríamos de caminhões, né, ou de carretas, pranchas, caminhão muque, por exemplo, para levar os tratores. Então, o custo de deslocamento desse conjunto mecanizado é alto. Então, para fazer pequenas áreas não compensa. Tá? Talvez não compense financeiramente. Então, fica essa dica na hora de analisar no uso dessa operação agrícola. Uma outra forma de derrubada é utilizar um trator de esteira com um empurrador de árvores. Tá? Então, aqui tem o esporão, essa região aqui, ó. O chassi desse implemento aqui, desse empurrador, ó, o chassi. O ponto de fixação no trator, que é esse ponto que vai fixar aqui. E o ponto de fixação na lâmina, que é esse outro ponto aqui de fixação na lâmina. Tá? Então, o que acontece? Como é que faz? Aqui é a derrubada árvore por árvore. Então, encosta na árvore com o esporão e aí empurra para a derrubada da árvore. Uma outra forma de derrubada é utilizar o trator esteira com a lâmina Butzer. Empresas com menos recursos utilizam esse tipo de lâmina para o desmatamento, acoplado ao trator de esteira ou um trator de pneus. Eu não aconselho muito trator de pneus porque, a depender da área, pode causar algum dano nos pneus, né? Então não seria muito aconselhável. Mas é possível? É sim. Por ser preparada para terraplanagem, esse tipo de lâmina, ocorre um acúmulo de material orgânico na parte da superfície do solo, né, nas leiras. Então essa lâmina ele pode carregar ali a primeira camada ali do solo, uma boa parte dessa camada ali superficial do solo, onde tem matéria orgânica, e aí é uma desvantagem do uso dessa lâmina. Então tá aqui a foto da lâmina, porque esse é um trator construído, né, projetado para a indústria, né, e a gente está usando na agricultura, então tem essa desvantagem que citei anteriormente. Se houver na área a ser desmatada madeira para a serraria, por exemplo, esta deve ser retirada antes da derrubada. O restante da madeira deve ser aproveitada para lenha, de modo a diminuir os custos de preparo da área e para não desperdiçar material. Então aqui fica uma sugestão, né? Então, o que fazer com esse resíduo vegetal ali da derrubada? Então pode aproveitar a madeira, aproveitar para fazer carvão, vender, comercializar a lenha ou mesmo deixar o material ali dentro da área para se decompor ao longo do tempo. Então isso tudo tem que estar lá já descrito na parte do licenciamento ambiental, que você vai dar destinação a esse resíduo. Então, feita a derrubada, precisamos enleirar, que aí seria a segunda operação dentro da supressão vegetal. Então, enleiramento nada mais é do que juntar esse resíduo, esse material, o resíduo vegetal que foi derrubado. Então, pode ser utilizado um trator de esteira e ao invés da lâmina tipo Butzer, pode usar um ancinho. Então, esse tipo aqui de lâmina frontal, chamado de ancinho, ele é vazado. Então, há a possibilidade, né, ou a probabilidade de levar menos material orgânico do solo, né, ou mais especificamente levar a camada do solo ali, superficial do solo. Uma outra opção para derrubada é o rolo faca. Tá? Então o rolo faca ele derruba e como o rolo faca ele tem umas lâminas aqui no cilindro, tá? Ao longo do cilindro, da superfície desse cilindro, ele já derruba o material e aí tritura, tá? Não tritura não é o termo, né? Ele quebra, ele vai quebrando em pedaços menores, então ele vai seccionando, não é triturar, é seccionando em pedaços menores. E temos uma outra opção que é o uso de trator com um triturador acoplado na traseira do trator. Então, nesse tipo aqui de implemento agrícola,
é possível triturar o material. Então a vegetação, esse tipo de supressão ele já faria a derrubada, né? No caso, serileiramento, ele vai triturar e aí o material fica sobre a superfície. Tá? Então teria a vantagem de deixar ali na área todo o material gerado desse resíduo. Né? Então com cobertura do solo, e aí ele vai se decompondo com o tempo. E em outra situação, dependendo do tipo dessa vegetação, podemos utilizar apenas uma roçadora para fazer a limpeza da área. Então assim, eu mostrei até aqui, tem a roçadora aqui, exemplificando. Então ela tem umas facas ou lâminas aqui embaixo que giram em alta rotação e aí faz a roçada, né, com o controle do mato. Então assim, até aqui eu mostrei opções que tem disponível para fazer supressão vegetal. E aí qual utilizar? Então vai depender de quem? Da vegetação. Então, por exemplo, nessa área aqui, que é uma vegetação mais densa, né, com árvores com grande porte, o que é que seria? Seria recomendado um triturador, uma roçadora? Não, não seria. Seria recomendado o quê? Um trator de esteira com um correntão. Tá? Então, o diâmetro da vegetação, o porte dessa vegetação, né, das plantas presentes nessa vegetação, vão nos dizer qual máquina, implemento agrícola a gente pode utilizar. Então, se a gente vem para uma situação como essa aqui, também mais adensada, com árvores de médio e grande porte, então podemos utilizar também trator de esteira com correntão. E numa situação que você tiver uma vegetação que tenha árvore de pequeno, médio e grande porte, então você pode também usar dois tipos de conjuntos mecanizados dentro da mesma área. Tá? Então, numa área dessa aqui de cerrado, então um correntão com trator de esteira também resolveria. Mas quando vemos uma área como essa, em que a vegetação ela é mais fina, né? As plantas têm um diâmetro menor, então já estão ali de médio porte para pequeno porte, aí o correntão já não resolveria. Então, talvez o uso de um triturador seria interessante para uma área como esta. E aí vamos para uma última situação, né? Aqui tem um colega, só para exemplificar, que é uma área que tem em torno aí de 1,70 m a altura da vegetação. Então é uma área que era agricultura, tá? Que se praticava agricultura, então tinha ali ano a ano o uso dessa área, mas ela foi deixada em pousio e a vegetação estava se recompondo. Então a gente fala popularmente como uma capoeira. Então, dependendo de uma situação como essa, pode ser utilizado o quê? Uma roçadora para fazer a limpeza dessa área. Então, o que eu quero dizer, a depender do tipo de vegetação, você tem que analisar com cuidado para ver qual é o conjunto mecanizado que mais se adequa àquela determinada situação. Então, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima aula.